Olá Rondônia, olá Brasil, no ar pelo sistema Gurgax de comunicação, Rede TV, TV Cultura e por todas as nossas plataformas digitais, mais um conteúdo Amazônia chegando até você. Eu sou o Ricardo Pianta e juntos vamos fazer um programa hoje um pouco diferente. Afinal de contas, tivemos a honra de entrevistarmos o excelentíssimo senhor governador do estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, a respeito dos andamentos, dos trabalhos que estão sendo realizados aqui para o nosso estado de Rondônia. Nós que durante alguns meses sempre fomos críticos, né, e eu principalmente, da forma do governo Marcos Rocha, da forma até enquartelada na qual se encontrava, mas hoje a gente consegue já ver os seus feitos através das ações que já estão na praça, que estão sendo desenvolvidas. E o coronel recebeu a nossa equipe para comentar e apresentar os principais pontos da sua administração. Então, para que a gente possa começar o nosso programa, de fato, vamos rodar nossa vinheta e já na sequência o coronel Marcos Rocha, que recebeu em seu gabinete o jornalista Paulo Benito para que mostrasse parte do seu trabalho. Vamos começar o nosso programa Conteúdo da Amazônia de hoje, que está muito rico e feito com muito carinho para você. Roda a vinheta. O primeiro tema que será debatido e apresentado pelo coronel Marcos Rocha é meio ambiente e todo o agronegócio. E aí, convido o nosso jornalista Paulo Benito, que acompanhou essa entrevista com o governador do estado de Rondônia, coronel Marcos Rocha. Pode rodar. Governador, a questão meio ambiente e agronegócio, como é que está o desenvolvimento no seu governo? Como eu vinha falando anteriormente aqui fora até das imagens, não dá para entender um ambiente tão maravilhoso, né, que nós temos em Rondônia, tão rico, e nós temos pessoas passando fome. Então, a gente precisa saber conciliar tanto o agronegócio como a preservação do meio ambiente. É possível? É possível. É sim possível. Então existem técnicas para isso, né? Eu estava conversando ao início do ano com o secretário do Meio Ambiente, de Desenvolvimento, olha o nome do nosso meio ambiente aqui, secretário de Desenvolvimento do Meio Ambiente. E no meio ambiente se incorpora pessoas, não só natureza. E então, o que eu falei para ele? Olha, precisamos fazer com que Rondônia, de forma legal, produza mais. Então, a gente precisa deixar a burocracia que emperra demais de lado e partir para soluções que sejam legais, né, corretas perante a lei e que sejam, ao mesmo tempo, importantes para o meio ambiente, mas muito importantes para as pessoas. E assim o secretário Elias de Rezende foi trabalhando nessa definição durante esses meses, né, e melhorando questões, reduzindo algumas burocracias. Outras são difíceis porque a lei emperra, mas nós estamos trabalhando na mudança da legislação, mas também criando, e reunimos hoje também, inclusive, sobre a questão do zoneamento. Rondônia tem áreas que podem ser agricultáveis e não são, legalmente, sem nada ilegal. Então, o secretário Elias trabalhou isso junto com técnicos, procuradoria, né, do Estado, junto de muitas pessoas, e me apresentou hoje o zoneamento. E aí a gente vai agora pegar esse zoneamento, né, e também está trabalhando nesse zoneamento alguns deputados que estão acompanhando, justamente para que quando for para a Assembleia já esteja tudo mastigado. Não tenha que voltar e vai e volta. Eu quero fugir
desses trâmites demorados que sempre existiram e, graças a Deus, o presidente da Assembleia falou a mesma coisa comigo, né? A gente quer fugir dos trâmites que ficam nesse vai e volta. Vai para ser aprovado, apreciado. Mas se já for apreciado antes, melhor. Então a gente está trabalhando dessa forma para trazer o bem para a população. Então, nós sabemos que Rondônia está cada vez melhorando a tecnologia para o agronegócio e para a agricultura. Eu quero aprimorar o atendimento dos pequenos agricultores e tenho cobrado isso do secretário Padovani, para que os pequenos, a agricultura familiar, ela possa se expandir e que também os grandes fiquem maiores. Ou seja, como eu sempre digo, para que os grandes fiquem ainda mais grandes, eu gosto de falar assim, não maiores, eu gosto de falar mais grandes, e os pequenos fiquem grandes. Que aí em Rondônia a economia sobe bastante, isso tudo dentro da questão ambiental também. Nós podemos conciliar as duas, como eu disse antes aqui. A mesma coisa, vou até dar um tempinho para você poder fazer o corte lá. Tranquilo. Né? A mesma coisa em relação ao minério, né? Nós temos aqui riquezas minerais tremendas e não podemos usar. Conversei muito com a ministra da Agricultura, com o ministro do Meio Ambiente, conversei também a respeito de regularização fundiária. Isso é um assunto que eu não posso deixar de falar aqui nessa linha de pensamento sobre agronegócio, sobre produção, agricultura e meio ambiente. Nós precisamos distribuir a documentação da terra para o homem que trabalha nela. Precisamos entregar. Nós já entregamos aqui no estado de áreas, algumas rurais e outras que são áreas urbanas, centenas, milhares já de documentos, né, de registros que nós fizemos. Mas muitas das áreas do estado são da União. Então o presidente Bolsonaro, o que ele quer é pegar essas áreas da União que estão no estado, porque era território, se transformou em estado, mas as áreas continuaram da União. Então qual é a ideia? É que essas áreas já ocupadas, isso tudo é mapeado, né, que elas sejam repassadas para o Estado, para que o Estado possa, então, fazer a regularização fundiária. Quando isso acontecer, né, e eu conversando com a ministra do Meio Ambiente, ministra Tereza Cristina, também uma pessoa sabe o que está fazendo, é a pessoa certa no lugar certo, ministra Tereza Cristina. Deputada federal, inclusive. Ela era, né? Está afastada, é ministra. Ela falou para mim, eu acho que não está mais tão difícil da gente conseguir chegar a esse objetivo. Quando ela falou isso, meus olhos brilharam, né? Então, eles vieram passando por algumas dificuldades, mas eles estão conseguindo destravar essas dificuldades. É natural, assim como lá, aqui também, né? O governo começou em janeiro e encontrou problemas. A gente precisa primeiro mapear a situação, criar soluções, aplicar soluções e desenvolver um novo sistema. É isso que a gente está fazendo. Dentro desse tópico ainda, agricultura e meio ambiente, como é que está a relação lá com os madeireiros naquela região de Espigão do Oeste? Ali foi uma situação que me preocupa muito. Eu tenho recebido mensagens através do celular de um assessor, né? Tem um advogado que está mandando mensagens para ele. O nosso secretário da SEDAM também recebe as informações. Então, eu estive com o ministro do Meio Ambiente, né, lá em Espigão do Oeste, e nós fizemos a visita local, conversamos com os madeireiros, com a população. A gente tem que entender que as pessoas ali, desde a origem, né, já trabalhavam com madeira, né, algumas madeireiras já foram liberadas, estavam trabalhando legalmente. Outras madeireiras estavam trabalhando mais ou menos, então foram notificados para reparar, estão sendo notificados. E outras madeireiras, eles viram que estavam totalmente legais. E o Estado ele não pode fazer mais do que isso.
Não tem como fazer mais que isso. O Estado não, porque é ação federal. O próprio ministro não tem como impedir a ação do IBAMA, porque o IBAMA é uma polícia, né? Como a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, agem sozinhas, né? Se tiver que prender, prende. Não precisa, não tem que ter o aval do governador ou do presidente da República. Eles vão e praticam as operações deles. E o próprio ministro, ele não tem como chegar e falar, ó, não quero que você faça a operação Espigão do Oeste. Ele não pode fazer isso. No dia seguinte ele está preso, né? Então, eu estou preocupado. Então, o que eu tenho pensado e discutido muito aqui com o secretário de Agricultura, já passei missão para o Padovani verificar outras formas de renda para a população local, né, para poder fazer com que a população não perca renda na região. E também a questão de, lá em Brasília eu tratei sobre liberação, quem sabe liberação de manejo de terra indígena, em parceria com os indígenas, como eu vinha falando aqui. E o que é manejo? As árvores maduras e já estão próximas da morte, porque isso acontece, elas são retiradas. Elas são retiradas e utilizadas. Quando a gente anda aí por cima da selva, onde o homem nem pisa, a gente vai ver que existem inúmeras árvores tombadas, não é verdade? Caídas. E elas caíram por quê? Porque o homem cortou? Não, porque chegou o tempo de vida delas. Tudo tem tempo de vida, nós temos tempo de vida, né? Então essas árvores poderiam ser aproveitadas. Então é uma ideia que eu levei ao ministro, ele entendeu como uma ideia possível de ser aplicada e vamos aí aguardar, né, a solução. Agora, não tem como o ilegal, infelizmente, não tem como permanecer, não há o que ninguém fazer, nem eles mesmos, eles não têm o que fazer, né? Porque o IBAMA ele tem a ação de polícia, de fiscalizar e de autuar ou de avisar a pessoa, dar um aviso à pessoa de que ela está agindo ilegalmente e precisa consertar. Então eu pedi ao ministro para que ele pudesse nos ajudar a rever a legislação ambiental nacional. Isso não é uma ação do ministro, é uma ação da bancada federal, não só de Rondônia, mas de todo o país, da Câmara Federal, para poder trabalhar nessas questões. Isso é extremamente importante para nós que somos aqui da região amazônica. Concluindo o meio ambiente, o que mais aponta aqui no Estado? O que eu preciso dizer é o seguinte, ó, em relação ao meio ambiente, a gente sempre fala de proteção do meio ambiente, da natureza. É claro, eu sou favorável. Quem não gosta de ir até um parque, sentar nesse parque, escutar os passarinhos, né, o barulho de uma cachoeira, né, isso é maravilhoso, isso é bom demais. Por outro lado, a gente tem que saber que o ser humano precisa viver. Não faz sentido, e isso eu falo em todos os lugares que eu vou, ter uma árvore que está caindo para cima de uma casa, por exemplo, e o dono dessa casa, que está ali com risco para a sua família, de repente ele ter que ir mudar de casa, né, abandonar a casa, porque se ele cortar a árvore ele vai preso, né, vai preso. Então existem questões, e são questões que parece que é brincadeira, mas são reais, como essa que eu contei agora, que precisam ser revistas na legislação. Quando essa árvore cair e matar todo mundo naquela residência, aí vão dizer que foi o quê? Foi um acidente, foi um evento, uma tristeza que aconteceu. Mas se o cidadão for lá cortar a árvore para proteger a família, ele vai ser chamado de criminoso. E a única coisa que ele queria fazer era a proteção da família. Então a gente precisa saber mudar o rumo da nossa conversa. E muitos países que hoje reclamam, que querem impedir a utilização da Amazônia, e nós vivemos aqui na Amazônia, nós sabemos como proteger a Amazônia, muitos países, o que a gente fica pensando, será que é só por causa da mata mesmo?
ou é em razão dessas matas terem tantas pedras preciosas, diamante, ouro, cassiterita e nióbio e tantos mais, que estando ali proibido de utilização, o brasileiro não vai. Mas se você for lá na Suíça, você vai ver que existe o diamante Roosevelt, que é extraído aqui. Legal. Como pode isso, se não pode ser extraído? Então a gente sabe que existe um comércio ilegal de pedras. Então vamos tornar legal. Vamos fazer, gerar imposto, gerar renda para a população, vamos criar associações e é isso o grande desafio que o nosso presidente, inclusive, ele também fala na mesma linha que o presidente Bolsonaro tem, que o ministro do Meio Ambiente tem, que a ministra da Agricultura tem, ministro de Minas e Energia tem. Um outro aspecto importante que eu quero dizer é que nós estamos cuidando do gás. Rondônia perdeu o gás para o Amazonas, gás de Urucu, e nós estamos tentando trazer o gás de Urucu para cá. De qualquer forma, com a quebra do monopólio do gás, a gente sabe que Rondônia tem gás também, lá embaixo. Então, empresas de outros países poderão vir aqui fazer exploração do gás. Aquele gásinho que fica lá no Urucu queimando no final, não tem? Aquilo lá é gás jogando fora. Poderia estar vindo para Rondônia. E é muito gás. Não é só uma chaminha, é muito gás. Que poderia estar vindo para Rondônia, fomentando a economia. Então, quando nós tivermos o gás aqui em Rondônia, e eu sei, senhores e senhoras, eu sei que isso é trabalho para que o gás chegue aqui, não é de uma hora para outra. Vai demorar aí 6, 7, 8 anos. Eu sei disso, 10. Mas eu também sei que um primeiro passo tem que ser dado. É o passo que nós estamos dando agora. Que talvez não apareça durante esse governo, mas vai aparecer lá na frente. É um passo importante para a economia do nosso Estado. Sem mais do que sonhar, a gente já pode ter certeza que vai ter um momento que o gasoduto vai chegar aqui. Por quê? Pela primeira vez na história, o presidente da Romgás, que é o Dr. Richard Campanari, que está trabalhando muito, ele mais um, para poderem fazer o gás acontecer aqui no Estado, conseguiu reunião com a bancada federal e com o presidente da Petrobras. Eu iria nessa reunião, mas não pude ir nessa reunião, que aconteceu ontem, mas já sei que as informações são muito boas. Então, esse sonho em breve vai se tornar realidade. É isso aí, governador. Parabéns pelo trabalho. A gente começa a ver o quanto o governo parece estar nos seus trilhos com planejamento, com metas e as intenções avançando de forma positiva, principalmente ao mercado. Parabéns, governador. Vamos ao intervalo comercial e, na sequência, mais governador, Coronel Marcos Rocha. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso.
Conteúdo da Amazônia de volta e hoje um programa especial abordando os tópicos de desenvolvimento do Estado. Outro assunto abordado pelo jornalista Paulo Benito com o governador Marcos Rocha foi o tema saúde. Vamos ver. Governador, saúde. Como anda as pernas do Estado em relação à saúde? Nós encontramos o Estado de Rondônia 420 milhões de reais abaixo do orçamento necessário. Existiam recursos, sim, da ordem de 300 milhões, mas recursos de fundos que não podem ser aplicados. São direcionados para algumas áreas específicas. Então, a gente não pode usar. Mas o orçamento para ser utilizado pelo Estado era 420 milhões. 110 milhões na segurança, a menor, 130 milhões na saúde, 120 a 130, estou subindo um pouquinho. E a gente precisou, em outras áreas também. Então, a gente precisou refazer tudo isso, né, com o apoio da Assembleia Legislativa, dos deputados. A gente conseguiu a aprovação da alteração do orçamento do Estado, que é para a gente tirar de onde podia para poder cobrir onde não tinha. Né? Nós tivemos que fazer assim. Então, assim, nós estamos conseguindo fazer a questão de melhoria das estradas, esse ano com tapa-buraco, e o tapa-buraco não é com terra, é bom dizer isso, né? Mas nós estamos fechando com um composto de solo, cimento e água, né? Todos os buracos, a ideia, para a gente poder viver e sobreviver. Mas o que nós enfrentamos na saúde? Primeiro, há quantos anos nós sabemos que o João Paulo sempre teve gente estendida no chão do João Paulo porque não tinha leitos. E a coisa foi se agravando na garagem do João Paulo, porque não tinha leitos, né? E eu pensei, eu não posso, não importa como, eu preciso tirar as pessoas do chão. Porque eu já tive familiares que ficaram no chão lá, familiares da minha esposa. Então, nós sentimos isso na pele. Então, a gente precisava resolver essa questão, eu precisava resolver essa questão, e sem contar que o João Paulo é um hospital que atende, não só Porto Velho, atende Rondônia, e atende até Comodoro, atende pedaço do Acre, atende o Maitá. O João Paulo atende toda essa região, então é muito pesado, né, para ele naquela estrutura que existe. E nós temos lá médicos fantásticos, né? E digo mais, as vidas que são salvas no Estado são salvas graças às ações dos médicos, às ações dos técnicos de enfermagem, às ações dos enfermeiros, de todos que atuam ali no João Paulo II, servidores administrativos, que todos eles têm um propósito ali, salvar vidas, né? Salvar vidas, curar pessoas. Então, pela estrutura, a gente até tem equipamento, mas a estrutura é terrível. Então, o que a gente fez? Né? Conversei com o secretário Fernando Máximo, doutor Fernando Máximo, que é, inclusive, um tremendo de um médico, um homem também de primeira linha, um homem que é, inclusive, médico do João Paulo II, emergencialista, e convidei ele para ser o secretário e ele aceitou, graças a Deus. Também um excelente administrador. E aí eu falei, doutor Fernando, vamos tirar as pessoas do chão. E nós começamos aqui a fazer um brainstorming aqui, né? Possibilidades. Uma tempestade de ideias aqui. Quantas coisas a gente vai poder fazer para chegar a esse objetivo? Né? Aí nós chegamos a um consenso inicial, que era a contratação de leitos privados, os hospitais privados, para tirar as pessoas do chão. E assim nós fizemos. Contratamos os hospitais, todos os hospitais aqui da nossa capital, e eles toparam, né? E levaram, inclusive, a Santa Marcelina também, né? Levou, o Hospital das Marcelinas, né?
também tem gente nossa lá. Então, com isso, nós conseguimos tirar do chão. Às vezes, você vai lá na garagem, ainda tem alguns que voltam para a garagem, mas é o tempo necessário para que eles consigam levar para dentro do hospital. É o tempo necessário para poder saber o que faz, quem sai, né, que é aquela parte ali, é como se fossem mediadores, né, que ficam observando e cuidando. Então, esse trabalho tem sido feito. E aí eu tinha a seguinte preocupação: eu preciso construir um hospital público, adequado, que Rondônia precisa, né, que é o EURO, Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia. E aí nós ficamos olhando, porque a obra ela foi iniciada, mas houve um problema dessa obra lá atrás. E nós começamos a cuidar disso, né, cuidar desse projeto. Até que, então, com a redução de cargos comissionados, com a redução, inclusive, enxugamento da máquina pública que nós fizemos, redução do custo da máquina, né, da ordem de cento e tantos milhões de reais já, que vão cobrindo esses 420 milhões aí que eu falei aqui no início, a gente conseguiu, então, o apoio de um órgão que a gente nunca ia esperar que fizesse isso, Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tinha um recurso preparado para fazer a construção da sua sede. O Tribunal de Contas decidiu abrir mão desse recurso, repassando 25 milhões para o Iperon, para melhorar a saúde do Iperon, e 50 milhões a ser depositado num fundo que vai ajudar na construção do EURO, que custa mais ou menos uns 120, 130 milhões de reais. Ou seja, o dinheiro em breve já estará conosco pelo próprio tribunal, e quero citar aqui, todos os conselheiros aprovaram esse pedido do presidente Edilson, né? E virão então 50 milhões de reais para dar início ao EURO. O projeto está sendo finalizado, vai ter o fundo, né, que vai ser aprovado pela Assembleia Legislativa, nem sei se na verdade já foi aprovado ontem, para que então a gente consiga, já todos nós podemos depositar algum recurso lá, porque inclusive eu como pessoa física vou depositar mensalmente, porque ali é importante para mim, para os meus filhos, é importante para você, para todos nós que estamos aqui nessa sala, então eu preciso ajudar também. Além dessa questão do João Paulo, a gente está buscando uma nova forma de construção. Se for do jeito normal, um hospital demora aí 4, 5 anos para poder ficar pronto. Mas se nós terceirizarmos a obra, aí é mais fácil. Então a gente está estudando todas as possibilidades para que essa obra fique o mais rápido possível pronta, para que a gente possa fazer um hospital mais adequado. Lembrando que o prédio atual do João Paulo, aquele prédio lá, a minha ideia inicialmente era demolir. Mas os médicos deram uma grande ideia. Ao invés de demolir, por que nós, médicos do estado inteiro, tá, me deram a ideia? Ao contrário de demolir, deixa ali, tira as partes estragadas, porque tem, né, partes que não servem para nada, recupera o prédio de verdade porque quando eu falo de verdade, quer dizer que não vai ser maquiado, vai ser recuperação do prédio, para que a gente consiga ter ali somente para traumas, né? Quebrou a perna, vai para lá. Precisa de uma cirurgia imediata de trauma, vai para lá. E isso então vai dividir o serviço e facilitar a atuação dos médicos e também melhorar a atenção à população. Além disso, um grande sonho que eu tenho é de nós conseguirmos fazer com que tenhamos o atendimento mais próximo de cada localidade. Ao invés de só termos o João Paulo, a gente já tem lá o Encacoal, né? Então a ideia, ao invés de só ter um EURO aqui, a ideia é nós termos pequenos centros de urgência e emergência em alguns pontos do estado, né, para que a população possa ficar mais próxima de casa, no momento de necessidade
né, de algum acidente, algo nesse sentido. Parabéns, governador, e que essas ações continuem, que a gente possa aqui no programa mais uma vez mostrar esses trabalhos e daqui a pouco também mostrando a reação e esse trabalho de fato chegando até a população. A você de casa, nosso muito obrigado pela sua audiência e esperamos você no próximo Conteúdo Amazônia, sempre aqui nesse mesmo canal, quase sempre nesse mesmo horário. Um forte abraço e até lá!